Olá pessoal, aqui quem fala é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Aqui você vai ouvir textos inspirados, histórias da Bíblia, músicas que tocam o coração e algumas verdades que não são faladas normalmente por aí. O programa Deus sem Igreja é para inspirar a fé de quem anda desanimado e sem vontade de seguir alguma igreja. Eu gosto de todas as igrejas cristãs, porque todas elas pregam sobre o meu Deus e o seu Filho Jesus, que deu a sua vida por nós. Mas sei que cada igreja está presa às suas próprias doutrinas que não podem ser contrariadas. E como não represento nenhuma, aqui eu posso falar com mais liberdade, sempre me mantendo dentro da verdade contida na Bíblia, que é a principal fundação da verdadeira fé cristã. E nesse mundo de hoje, com as pessoas tão ocupadas, vivendo uma vida tão corrida e muitas vezes vazia, é importante você se aproximar de Deus. As crianças ficam ocupadas o tempo todo com suas atividades escolares, os jovens com os seus estudos, planos e suas mídias sociais. Os adultos sentem que o dia não tem horas suficiente para darem conta de tudo. E no meio de toda essa correria, você precisa tentar parar um pouco para recarregar as suas baterias. Que aqui fez Jesus sem um telefone? Que fez Jesus quando tinha de bater ponto de manhã? E esse conceito de recarregar a bateria é bem claro hoje em dia, porque todas as pessoas que têm um celular sabem o que isso significa. Se você não ficar atento ao nível da bateria do seu celular, ela acaba e você vai descobrir que ficou na mão. Vai ter que parar e recarregar seu aparelho. É claro que ainda existem pessoas que não são totalmente dependentes do celular, mas cada dia ele conquista mais adeptos. Inclusive, várias pessoas já têm o celular como sua principal ferramenta de trabalho, e não tem nada de errado com isso. Então, deixar o celular descarregar totalmente é uma tragédia, principalmente porque quando acaba toda a bateria e ele desliga, não dá para deixar só um pouquinho na carga e depois sair usando por horas. Ele precisa ser bem recarregado. O melhor é dar a carga total, e isso demora um pouco. Pelo que sei, se você usar o seu aparelho sempre dando pouca carga na bateria, ela acaba ficando viciada e depois não consegue mais receber a carga total. Ela aprende a receber sempre pouca carga e só consegue reter aquele pequeno nível. E essa realidade das baterias dos celulares é a ilustração perfeita da nossa recarga espiritual. Porque nós somos espíritos vivendo no mundo físico. Tem uma citação muito famosa que foi atribuída ao C.S. Lewis, aquele sujeito que escreveu o livro Crônicas de Nárnia. Ele era um cristão fervoroso e escreveu vários livros cristãos muito bons. E ele disse a seguinte frase: você não tem um espírito, você tem um corpo, você é um espírito. Ou seja, nós somos seres espirituais vivendo num corpo físico, uma verdade totalmente contrária àquela das pessoas que não acreditam em Deus, que acham que os seres humanos são apenas corpos terrestres dotados de inteligência e sentidos, vagando pelo mundo físico, e quando sua vida acaba, tudo se perde. Mas nós cristãos sabemos que não é bem assim. Jesus nos ensinou lá em João 17,16. Vocês não são do mundo, como eu também não sou. E como somos seres espirituais vivendo num corpo físico, esse corpo fica transmitindo sentidos do mundo físico o tempo todo. E esses sentidos físicos entram em conflito com a nossa essência espiritual. E eles desgastam o nosso espírito o tempo todo. Acabamos nos esquecendo de quem somos na verdade e viramos prisioneiros dos sentidos e dos problemas do mundo físico.
A nossa espiritualidade é descarregada o tempo todo. E é por isso que nós precisamos recarregar nossas baterias espirituais constantemente. Quando Jesus viveu aqui na Terra num corpo físico, mesmo sendo Deus, ele reconheceu a necessidade de se recarregar o tempo todo. Por isso, lemos várias vezes nos evangelhos que ele se retirava para orar. Sempre se afastava para recarregar a sua bateria. Lucas 5, 15 e 16. A sua fama se espalhava ainda mais, e muita gente se ajuntava para ouvi-lo e para ser curada por ele das suas doenças. Mas Jesus se retirava para lugares desertos e orava. Marcos 1, 35. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E tem muitas outras referências de Jesus se afastando de todos para orar. Jesus é Deus, ele é a luz da vida, mas mesmo assim o corpo físico o afetava. E como ele mesmo disse em João 13,16, não é o servo maior do que o seu Senhor. Ou seja, se o nosso Deus precisou se recarregar durante sua vida aqui na terra, quanto mais nós. Mas algumas pessoas acham que não precisam se fortalecer espiritualmente. Por isso vivem sempre sofrendo de fraqueza espiritual. Se você não reconhece a sua essência, é mais difícil entender que precisa recarregar seu espírito. E se você considera o seu corpo físico como a única realidade, a mais importante, então para você tudo o que acontece tem uma relação física e você busca sempre soluções físicas. Ou seja, mesmo que você enfrente um problema espiritual, você não o reconhece como tal e tenta tratá-lo com uma solução física. E não funciona. Tenta resolver o estresse com umas férias na praia. Tenta resolver a ansiedade com remédios. E no físico realmente funciona, mas o seu espírito continua desgastado e fraco, porque você não o recarregou. Aí quando volta das férias, o estresse volta. Ele ficou aqui te esperando. Se para com os remédios, a ansiedade volta. Ela não foi tratada, foi colocada para dormir. Eu sei que isso que eu estou falando pode ser ofensivo para algumas pessoas, mas eu, Concécio, não sou o dono da verdade. Como ser humano, eu tenho as mesmas fraquezas que todas as pessoas. Aliás, eu sei que tenho mais que muita gente. E o que serve para mim pode muito bem não servir para você, porque cada um tem a sua fé e cada um age de acordo com ela. Como Paulo disse em Romanos 14, 12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu só tento ensinar as coisas que eu aprendi e que funcionam para mim. Mas o meu ponto aqui é sobre se recarregar espiritualmente, porque eu já tive contato com pessoas que se sentiam fracas e desamparadas. Achavam que Deus as tinha abandonado. E eu tentei fortalecer e ajudar a recarregar a bateria dessas pessoas. Algumas só precisavam despejar o peso que estavam carregando. Nesse caso, ser um bom ouvinte já basta. Mas às vezes algumas pessoas deixam o peso em cima de você para se aliviarem na hora. E depois, quando saem, pegam o peso de volta e vão embora com ele. Não descarregam de verdade. Não aprenderam a confiar em Deus e deixar que Ele leve a carga. Deixar Ele resolver os problemas. Ah, mas eu já pedi para Deus e Ele não resolveu. Continue pedindo e continue confiando nele. O problema é que muitas pessoas já pedem com a certeza de que Deus não vai ajudar. Elas já perderam a fé nele e por isso nada muda. Deus não te força a acreditar nele, mas te recompensa se você acredita. Eu sei que todos os casos são diferentes e tem situações que realmente precisam de soluções físicas, como disse o próprio rei Salomão em Eclesiastes 10:19. O dinheiro é a resposta para tudo.
Mas eu também conheço pessoas que têm muito dinheiro e continuam sem as respostas para os seus problemas, porque eles são espirituais. E se o problema é espiritual, uma solução física não vai ajudar. Pode até adiar, mas não resolve. Por isso essa analogia com a bateria do celular é tão boa. Se você sempre der uma carga pequena no seu espírito, ele sempre vai ficar fraco. A carga vai durar pouco e a sua bateria espiritual pode acabar viciada como a dos celulares. Ah, mas como eu me recarrego espiritualmente? Em João 6, Jesus explicou claramente isso, mas eu vou ler só os versículos 35 e 63. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O Espírito é que dá vida. A carne para nada serve. As palavras que eu digo são Espírito e são vida. Então, se você ler pouco a palavra de Deus, ou escutar ela pouco, ou escutar sem interesse, ela não tem efeito nenhum na sua vida. Não vai te recarregar. O pouco que você absorve não te ajuda e pode aos poucos criar um bloqueio na sua mente e no seu coração. E mesmo que você leia muito, mas não aceita e não acredita, é o mesmo que não digerir a comida. Acabou de comer e vomitou. Não se alimentou. Isso acontecia com os escribas e fariseus da época de Jesus. Eles tinham muito conhecimento da palavra, mas não tinham amor por ela. Para eles eram apenas leis a serem seguidas, não um alimento espiritual. Não era a solução dos problemas. Se você vê a palavra de Deus como objeto de estudo e não como o alimento da alma, então ela não tem efeito em você. Se você der só 1 hora de carga no seu celular, por quantos dias ele vai funcionar? É a mesma coisa com o seu espírito. Você o recarrega no domingo só por 1 hora num culto ou missa, e quanto tempo essa carga vai durar? É por isso que você deve se alimentar mais de Jesus, não por obrigação, mas porque você sabe que precisa se recarregar com Ele. Procurei em todo lugar uma palavra, um olhar, achar amor nos olhos de alguém, quis separar o mal do bem. Será que existe paz nesse lugar? Jogada num bravo mar, nuvens negras paradas no ar. A vida chega a doer. Será que posso renascer? Há outro caminho pra escolher.
tirou toda a minha angústia. Quando abri o meu coração, apagou meu passado triste. Ele realmente existe. Jesus Cristo entrou e me libertou. Jesus Cristo entrou e me libertou. Jesus Cristo entrou e me libertou. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja e eu sou o Concécio. E hoje estou falando sobre recarregar as suas baterias espirituais. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. Então, para se libertar de verdade dos pesos desse mundo e recarregar as suas baterias espirituais, você precisa se alimentar do pão da vida, Jesus. Precisa tomar tempo com Ele, conversar com Jesus, abrir o seu coração, deixar as lágrimas escorrerem, ou então agradecer e rir com Ele, depende da situação. Mas seja como for, dedique um tempo ao lado daquele que entregou a vida por você. Só Ele pode te recarregar de verdade. Só o Espírito Santo pode limpar a sua mente, lavar o seu coração e renovar a sua alma. E com a sua bateria toda recarregada, você vai ter forças para encarar as dificuldades dessa vida. Eu sei muito bem que existem problemas de origem física que precisam de soluções físicas. Só que muitas vezes essas soluções podem demorar, e para esperar com fé, você vai precisar de força espiritual. Porque o que acontece normalmente é que algumas soluções não vêm de uma hora para outra. Elas demoram, e demoram muito mais do que nós gostaríamos. Porque a verdade é que nós não gostamos de esperar, principalmente quando encaramos uma situação ruim. Quando estamos passando por uma dificuldade, um momento difícil na vida, aquele momento que a Bíblia chama de provação. O dicionário online da língua portuguesa diz que o conceito de provação é uma situação difícil ou excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo, sua fé religiosa, seus preceitos morais e suas convicções. E lá na Bíblia, o apóstolo Tiago disse em Tiago 1, 3 e 4: Vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E essa perseverança deve ser perfeita para que vocês sejam maduros e corretos, não faltando em nada. Ou seja, passamos por provações para desenvolver a perseverança e amadurecer como cristãos, mas não é fácil. E antes de falar disso, Tiago disse lá no versículo 2: Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. E isso daí é muito mais difícil. Quer dizer, temos que enfrentar aquele momento ruim na vida de cara boa e ainda achar bom porque ficou ruim. Dureza. Mas essa é a verdadeira prova da fé. O apóstolo Pedro entendia bem disso. E escreveu lá em 1 de Pedro 1, 6 e 7. Fiquem felizes, ainda que tristes por um pouco de tempo, por causa das suas várias provações. Essas provações são para provar a sua fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, que pode ser destruído, mas é refinado no fogo. Assim também as suas provações devem gerar louvor, glória e honra a Deus na revelação de Jesus Cristo. São palavras muito bonitas, mas nenhum de nós vai conseguir passar essas provações e muito menos ficar feliz passando por elas se não estivermos com nossas baterias espirituais totalmente carregadas.
Ah, mas eu estou totalmente carregado. Ótimo, Deus te abençoe. Continue assim. Espero que você esteja carregado mesmo. E já que você está com a carga total, então pode passar para o próximo nível do desafio, que é compartilhar a sua carga. Que nem aqueles celulares que conseguem compartilhar sua bateria. Você coloca os dois celulares juntos e um carrega o outro. Esse é o seu próximo desafio como cristão maduro. Você se fortaleceu na fé, carregou suas baterias espirituais e se sente preparado para a batalha? Então compartilhe a sua carga, a sua energia celestial, sua força espiritual. Vá ajudar quem precisa. Faça que nem o Filemon, aquele cristão lá da igreja de Colossenses, para quem o Paulo escreveu uma carta. Numa parte da carta ele diz assim, Filemon 1, 4 a 7. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço a Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todos os irmãos e da fé que você tem no Senhor Jesus. O seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Esse Filemon sabia animar as pessoas. Ele carregava a bateria do povo todo, reanimava e fortalecia os irmãos na fé. O amor que ele demonstrava reabastecia e estimulava espiritualmente as pessoas. Isso encorajou até o próprio Paulo. E é aí que você precisa ver em que ponto da sua caminhada com Cristo você está. Você é um carregador de baterias ou um sugador de energia? Você inspira a fé das pessoas e alegra o coração delas? Ou é só um poço de reclamação, dúvida e insegurança? É bom estar aqui com você, meu amigo. É bom estar aqui com você, meu amigo. É bom estar aqui com você, meu amigo. É bom estar aqui com você. Na minha vida tudo vi, descobri que nada era bom sem Jesus. Sem Jesus. Na minha vida tudo vi, descobri que nada era bom sem Jesus. Sem Jesus. Eu quero te falar do Senhor, meu amigo. Eu quero te falar do Senhor, meu amigo. Eu quero te falar do Senhor, meu amigo. Eu quero te falar do Senhor. Afinal encontrei um modo de vida e agora eu tenho algo pra dar a meus irmãos. Meus irmãos. Afinal encontrei um modo de vida e agora eu tenho algo pra dar a meus irmãos. Meus irmãos. Não adianta ter Jesus dentro do seu coração, ter a palavra de Deus na sua cabeça, se você não é tocado por ela e não deixa o Espírito Santo te limpar e renovar. Ah, mas como eu faço isso? Tem hora que eu não consigo, a vida é muito dura. Eu sei que é difícil. Eu já passei por esse vale de lágrimas várias vezes. Já atolei o pé nessa lama. Pode não ser a mesma lama, mas já me senti da mesma maneira, sem saída, sem forças e sem ver uma solução possível. Aí, no meio das minhas lágrimas, eu aprendi que se eu não reclamar de Deus e se eu não duvidar dele, mas continuar lutando cada dia, agradecendo a Deus, independente do que eu estiver passando, Deus, que é um Pai amoroso, vai ver o meu esforço e vai me ajudar. Ele vai honrar a minha fé, mesmo que ela seja minúscula. Ele sabe que eu estou tentando, que eu engoli a reclamação e deixei sair da minha boca o louvor e a gratidão a Ele.
e isso é muito precioso aos olhos de Deus. E Ele não quer que você consiga sozinho, Ele quer é que você não desista. Então faça que nem o Salmo 56:3, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ou seja, você está inseguro, fraco, com medo, mas continua confiando em Deus. É isso que Ele espera de você. Agora, se você realmente está forte, fortaleça os outros. Compartilhe a carga da sua bateria espiritual. Se você tem uma boa conexão com Deus e está sintonizado no canal dele, faça que nem aqueles celulares que compartilham a conexão. Seja um ponto de acesso, um provedor de Wi-Fi celestial. Use sua conexão para dar as mensagens de Deus para aqueles que não têm conexão nenhuma ou que estão com a bateria descarregada. Porque a evolução de um cristão de verdade é assim. Antes você era uma ovelha perdida. Aí Jesus, o bom pastor, deu a vida por você e te resgatou das garras da morte. Então você renasceu espiritualmente, como diz 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aí você se tornou um bebê espiritual renascido, foi se alimentando com a palavra, começou a crescer, foi aprendendo as verdades da Bíblia, foi crescendo. Aí então Deus viu que era hora de te fortalecer e deixou que viessem as provações na sua vida para provar a sua fé. E já que você está aguentando bem, agora está na hora de se tornar um soldado na linha de frente. No exército do Senhor, há muito que você tem que aprender. Na sua primeira batalha, você começa logo a enfraquecer. Então no meio da batalha, você acha que não merece esse castigo. Mas você não espera uma guerra pra que você entrou nesse exército, meu amigo, meu amigo. Você entrou pra quê? Então de manhã cedo, você espera por um dia melhor. Começa a orar e as coisas ficam até pior. Você enfrenta outra batalha e nem sabe mais o que dizer. Mas você não espera uma guerra pra que você entrou nesse exército, meu amigo, meu amigo. Você entrou pra quê? Quando enfrentar batalhas não vai enfraquecer. Afinal, lutar batalhas é o que um soldado deve fazer. O Senhor quer fazer de você um lutador. Não um mar de rosas, mais uma guerra. Foi o que Ele prometeu a você. Talvez você não entenda a guerra, mas siga em frente, clame a terra, 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 clame a terra. Então pare de pensar nos seus problemas, nas dificuldades e vá ajudar os outros que não sabem onde buscar ajuda. Ah, não, primeiro eu preciso resolver os meus problemas, depois então é que eu vou ajudar os outros. Nada disso, tudo errado. Se você for esperar resolver os seus problemas primeiro, para só depois começar a ajudar os outros, o inimigo de Deus vai se certificar que você nunca fique sem problemas. Ele não quer que você ajude ninguém. Então o segredo é você se tornar um problema tão grande para o inimigo que ele vai preferir te deixar em paz, porque sabe que você luta com muito mais vontade quando ele resolve te incomodar. E este é um dos problemas de muitas igrejas hoje em dia. Os cristãos nelas passam a maior parte do tempo lutando contra o pecado e tentando ser santos e se esquecem de lutar para defender os perdidos e os fracos na fé.
Esse é o verdadeiro papel do cristão maduro: lutar. Lembram do que Jesus disse em Mateus 16:18? As portas do inferno não prevalecerão contra os ataques da igreja. E é isso que você deveria fazer: atacar o mal e ajudar os indefesos, resgatar as ovelhas perdidas. Lembram do que Jesus pediu ao Pedro lá em João 21, 15, 16 e 17? Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E lá no Evangelho de Marcos, no último capítulo, antes de subir aos céus, Jesus disse aos seus discípulos, Marcos 16, 15, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho para todas as pessoas. Pregar o Evangelho, resgatar as ovelhas. Você está aí na sua quinta-feira à noite, a semana quase acabando, você lutou a semana inteira, deu um duro danado, para um momento para relaxar e aí escutar uma mensagem fortalecedora. Aí vem um sujeito falando para você ir pregar o Evangelho e resgatar as ovelhas perdidas. Mas quem esse cara acha que é? Na verdade, eu não sou ninguém. Muitas vezes me perguntam se eu sou algum pastor, padre, estudioso da Bíblia, mas eu gosto de dizer que eu sou apenas uma seta. Eu não quero que ninguém me siga, eu só fico apontando para aquele que as pessoas devem seguir, que é Jesus, o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós, nos livrou do pecado e da morte, como diz em Romanos 8:2. E foi Jesus que te pediu ajuda para buscar as ovelhas perdidas. Foi Ele que te pediu para anunciar as boas novas. E eu quero falar uma coisa muito importante para você que está aí ouvindo esse programa. Os dias estão ficando escuros. O mundo não está melhorando. Paulo escreveu sobre isso na sua segunda carta ao Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 a 5 e 13. Nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, arrogantes, xingadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, sem respeito e sem amor natural, irreconciliáveis, mentirosos, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E é assim que o mundo está, indo de mal a pior. O nosso passeio no parque vai acabar logo e a realidade do conflito espiritual vai ficar mais escancarada para todo mundo. As provações dessa vida vão ficar mais duras e você vai precisar ter força espiritual de verdade. Vai precisar de carga total nas suas baterias espirituais. E se ficar firme na fé, ao invés de apavorar com a situação mundial, vai se lembrar das palavras de Jesus lá em João 16:33. Eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele venceu o mundo e agora ele espera que você faça o seu melhor para ajudar quem precisa. Faça o que puder dentro das suas condições. Se fortaleça nele e depois fortaleça aqueles outros ao seu redor. Não perca tempo reclamando dos seus problemas, duvidando da sua fé e questionando o seu Deus. Se recarregue nele, tomando tempo para ler as histórias de Jesus na Bíblia e peça ao Espírito Santo que te ajude a fortalecer a fé de outros. Tempo de sede, fome. Não, de água e pão, mas de ouvir a
Meus olhos se perdem na busca, mas sem Jesus nada achará. Esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo da última geração. Esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo da última geração. Esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo da última geração. Esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo da última geração. Esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo do Senhor, esse é o tempo da última geração. Aqui é o Concécio e você está ouvindo o programa Deus Sem Igreja. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319 9690 3688. Repetindo, 319 9690 3688. O tema de hoje é recarregar as suas baterias. E eu não estou aqui falando de celular, mas da sua saúde espiritual. Enquanto todo mundo corre atrás do vento, como disse o rei Salomão, eu estou aqui tentando promover o seu crescimento espiritual, porque aprendi com os momentos difíceis da minha vida que eu precisava ter uma base mais forte onde me segurar quando tudo desmoronava ao meu redor. E foi só Jesus dentro de mim que me deu forças para aguentar as constantes pauladas dessa vida. Eu posso dar a mensagem e contar as minhas experiências, mas no final das contas, a responsabilidade do seu crescimento espiritual é toda sua. Não tem como você jogar a culpa em ninguém. Se você não tem interesse no assunto, pode seguir em frente todo confiante. Mas no dia que encarar uma dificuldade maior do que esperava, aí é que a sua força espiritual vai ser provada. E se você não tem fé verdadeira em Deus, nem aquela forte certeza que Ele cuida de você, então pode ficar com muito medo e se sentir inseguro, mesmo em situações que não deveria. Como aquela história da travessia do rio gelado. Certa noite, um homem precisou atravessar um rio muito largo que estava todo congelado. Como ele não era da região, não sabia se o gelo iria aguentar o seu peso. Então começou a andar vagarosamente pelo rio gelado, pisando com todo cuidado.
Mas o medo de afundar começou a tomar conta dele e não demorou muito, o homem já estava engatinhando. Quando estava lá no meio do rio congelado, se arrastando lentamente de quatro, ouviu um som distante e se virou um pouco para ver o que era. Foi então que ele avistou uma carroça carregada de ferro gusa, puxada por vários cavalos que galopavam com toda a força por cima do gelo enquanto o cocheiro gritava. A carroça barulhenta passou por ele e não deixou nenhuma rachadura no gelo. O cocheiro conhecia bem o rio e sabia que aguentava o peso. E é desta maneira que você precisa conhecer o seu Deus, aprender sobre ele e sobre todas as maravilhosas promessas escritas na Bíblia. Precisa ter certeza que elas vão aguentar os pesos da carga que você tem que carregar. Aí então, nos momentos difíceis da sua vida, você não vai precisar engatinhar com medo, mas pode galopar com segurança por todos os desafios que este mundo te apresenta. Nunca disse que o caminho era fácil, mas não me dará mais do que posso suportar. Nunca disse que o mundo me aceitaria. Eu nasci pra ser somente tua, e assim quero ficar. Nunca disse que o fardo não ia pesar, mas pela trilha sempre me acompanhará. Nunca disse que eu não me sentiria só, mas na solidão consigo te ver bem melhor. Nunca disse que não iria quebrar meu coração, mas de um quebrantamento você faz sua criação. Nunca disse que as lágrimas não iam cair, mas você as secará e me dará forças para seguir. Ficar
Se você aprender a se fortalecer no seu Deus e buscar o conforto das palavras dele cada vez que passar por uma dificuldade na vida, seja grande ou pequena, vai exercitar a sua fé e construir uma firme confiança naquele que cuida de você com muito carinho. Deus nunca abandona seus filhos, e o próprio Jesus prometeu lá em Mateus 28:20, certamente estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Por isso, se aproxime dele agora, se alimente das palavras de Jesus nos evangelhos, se anime com a leitura dos Salmos de Davi e aprenda com as histórias de todos os heróis da Bíblia. Aí então, quando vierem as más notícias e os rumores de morte, você vai poder se sentar tranquilo e em paz, confiando no Deus que você conhece de verdade. Enquanto todas as outras pessoas desse mundo perdem a esperança e se desesperam por não saber o que fazer, nem a quem buscar, você segue firme confiando em Deus, porque Ele já te socorreu muitas vezes e te fortaleceu sempre que você o buscou. Todas as vezes que você foi até Ele buscando força, Ele te fortaleceu. Todas as vezes que você entregou seu coração, Ele o confortou. Todas as vezes que você caiu e olhou para Ele, foi levantado e seguiu em frente. Todas as vezes que você se perdeu, Ele te encontrou. E assim você vai descobrindo que as palavras escritas na sua Bíblia não são só um texto, mas um tesouro, uma fonte de luz e de força que nunca se esgota e está sempre ao seu alcance. Não espere sua bateria espiritual descarregar para só depois ir buscar a ajuda de Deus. Tome um tempo com Jesus cada dia, só você e Ele, lendo as suas palavras, conversando com Ele, abrindo o seu coração e deixando a sua mente ser renovada e sua alma refrigerada. O alívio vem para aqueles que esperam em Deus. Em Isaías 40:31 está escrito: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E o Salmo 25:3 confirma que, na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti, Senhor. Aprenda a se apoiar mais em Deus e na força do seu poder. Entregue a Ele a sua alma, seu coração e seus pensamentos, e deixe Jesus te renovar e te fortalecer. Dá seus pensamentos a Jesus quando sua manhã estiver sem luz. Dá seus pensamentos ao Senhor, que encherá de paz seu coração. O seu coração. Dá seus pensamentos a voar, como voam as aves pelos céus. Dá seus pensamentos a correr, como correm as ondas pelos ventos. Pelos ventos. E uma manhã nascerá, e um novo dia amanheceu, e você jamais regressará àquele velho mundo que morreu. Aquele velho mundo que morreu. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dá seus pensamentos a Jesus quando sua manhã estiver sem luz.
Dá seus pensamentos ao Senhor, que encherá de paz seu coração. O seu coração. Dá seus pensamentos a voar, como voam as aves pelos céus. Dá seus pensamentos a correr, como correm as ondas pelos ventos. Pelos ventos. E uma manhã nascerá e um novo dia amanheceu, e você jamais regressará àquele velho mundo que morreu, aquele velho mundo que morreu. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja, que vai ao ar toda quinta-feira às 9 da noite. Meu nome é Concécio e hoje estou falando para você recarregar as suas baterias espirituais. Quando quer cuidar bem do seu corpo, você se esforça para ter uma boa alimentação, bons exercícios e um bom descanso, todos os dias. E para cuidar da sua saúde espiritual é a mesma coisa. Você precisa daquela alimentação saudável que só as palavras de Jesus e as histórias da Bíblia podem te dar. Os exercícios são aquelas dificuldades que vêm normalmente no nosso dia a dia. Alguns são pesos que temos que carregar, outros são testes da nossa fé. E é claro, o bom descanso espiritual deve ser aquele tempo a sós com Jesus, conversando, abrindo seu coração para Ele, agradecendo por tudo que Ele faz cada dia na sua vida, levando a Ele os seus pedidos em oração e pensando nas coisas maravilhosas que Ele ainda tem reservado para aqueles que o amam. A nossa vida não termina com a morte do nosso corpo. Então fique com o seu espírito em forma e bem preparado, porque a continuação da nossa vida depois dessa vai ser muito melhor. Pense um pouco no céu e sorria. Como a corça suspira pelas correntes d'água, suspira minha alma por ti, oh Deus. Como a corça suspira pelas correntes d'água, suspira minha alma por ti, oh Deus. Suspira minha alma por ti, oh Deus. Entro no céu e sorrio, e me abro num sorriso. Penso no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. Minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando irei ver a Deus. Penso no céu e sorrio. Penso no céu e me abro no sorriso. Entro no céu e sorrio. As coisas não parecem
alimento dia e noite, escarnecendo me perguntam. As lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, escarnecendo me perguntam. Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Penso no céu e sorrio, penso no céu e me abro no sorriso. Penso no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. Penso no céu e sorrio, penso no céu e me abro no sorriso. Penso no céu e sorrio. As coisas não parecem tão mais, não parecem tão mais. E aqui termina o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar quinta-feira, às 21 horas. Espero você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana. Não se turbe seu coração, não se turbe seu coração. Jesus disse: não se turbe seu coração, mas creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar pra você, pra onde eu estiver, você possa viver. Naquele dia falaremos de sonhos bem distantes. Veremos que as batalhas não eram tão importantes. Já preparei uma cidade pra você, só quero que me obedeça. E vai brilhar uma coroa sobre a sua cabeça. E agora, amado, devo me afastar, mas não darei um outro pra vir te consolar. Eu não vou longe, estou com vocês.